Olá, vamos continuar na sequência do cientista espiritual André Luiz. Hoje, na lição 434, o título ficou Evangelho e Mediunidade. Esse título é do próprio André Luiz, que está no livro Mecanismo da Mediunidade. Nós estamos falando da mediunidade e vários tipos de mediunidade, um exemplo, mais ou menos como é que André Luiz disse que isso acontece. E nessa lição, o Evangelho e Mediunidade, olha como é que o André Luiz, isso está no livro Mecanismo da Mediunidade, da FEB, Federação Espírita Brasileira, é o último capítulo. Ele diz assim, olha como é que o André vai descrever para que nós pudéssemos entender. Ele diz o seguinte: a prática da mediunidade não está somente na passagem do mestre entre os homens, junto aos quais cada hora revela seu intercâmbio constante com o plano superior, seja em colóquios com os emissários de alta estirpe, seja em se dirigindo aos aflitos desencarnados, no socorro de obsessores do caminho, mas também na equipe de companheiros aos quais se apresentem pessoas depois da morte, ministrando instruções para o edifício do Evangelho na sede. Ele está dizendo que Jesus fazia isso não só quando estava aqui encarnado, mas também depois que ele fica aparecendo para os discípulos, ele vai mostrando várias, é um intercâmbio mediúnico. Jesus já desencarnado, conversando com os discípulos, fica 40 dias aparecendo ali entre eles. Ali já é um fenômeno mediúnico muito interessante, que é do Evangelho. Um dos fenômenos do Evangelho, o mais forte da mediunidade, ele diz, no dia de Pentecostes, vários fenômenos mediúnicos marcam as tarefas dos apóstolos, mesclando os efeitos físicos e intelectuais em praça pública. A constituir-se a mediunidade desde então em voga, a viga mestre de todas as construções do cristianismo nos séculos subsequentes. Ele está dizendo que ali naquele fenômeno de Pentecoste, que aqueles discípulos estavam todos numa casa reunida e vem aquela língua de fogo, e eles começam a falar idiomas, mas falando idiomas que existia, vários idiomas, porque era uma cidade que estava cheia de turistas na época, era um centro cultural e econômico lá daquela região, estava muitas pessoas, e eles foram falando nos idiomas da língua, não é ficando glu, 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 não, falando o idioma, existe. Aquele fenômeno Pentecoste chamou a atenção porque as pessoas diziam, mas esses homens estão bêbados, e o Pedro vai e explica, não. Eles estavam todos falando do Messias, falando de Jesus, que tinha sido crucificado. Ele falando, ou seja, a partir daquele instante é uma divisor para a mediunidade, ou seja, a mediunidade a serviço do Cristo, a serviço, trabalhando para o Cristo. Então, médio é os médios do futuro. Se quer fazer a sua mediunidade bom uso, terá que ficar a serviço de Jesus, não só falando, escrevendo, dizendo, se manifestando, mas, sobretudo, vivenciando a sabedoria do Evangelho. Então, o André vai continuar. Em Jesus e os seus primitivos continuadores, porém, encontramos-la pura e espontânea, como deve ser, distante de particularismos inferiores, tanto quanto simonismo. Nele se mostram os valores mediúnicos a serviço da religião cósmica do amor e da sabedoria, na qual os regulamentos divinos em todos os mundos constituem a responsabilidade moral segundo o grau de conhecimento. Situa-se desse modo a justiça perfeita no íntimo de cada um, para que se ortogue isso ou aquilo a cada espírito de conformidade com as suas próprias obras. E ele vai encerrar dizendo assim, o Evangelho assim, olha mesmo, o Evangelho assim não é um livro de um povo apenas, mas o código de princípios morais do universo.
adaptável a todas as pátrias e a todas as comunidades, a todas as raças e a todas as criaturas, porque representa, acima de tudo, a carta de conduta para a ascensão da consciência à imortalidade, na revelação na qual o nosso Senhor Jesus Cristo empregou a mediunidade sublime como agente de luz eterna, exaltando a vida e aniquilando a morte, abolindo o mal e glorificando o bem, a fim de que as leis humanas se purifiquem e se engrandeçam, se santifiquem e se elevem para integração com as leis de Deus. Então, a mediunidade de Jesus, na realidade, é um convite para que a humanidade se integre, se harmonize com as leis de Deus, como Jesus é harmonizado com as leis de Deus. Então, é um código de ética da humanidade, de todas as nações, de todos os povos. Então, a mediunidade de Jesus é um convite profundo para as nossas reflexões. Os homens de ciência, no futuro, vão estudar a mediunidade por várias maneiras, vários aportes, olhando como é que isso acontece fisicamente, quimicamente, biologicamente, psicologicamente e moralmente, e servindo de suporte para as religiões que trabalham sobre isto, sem saber que a mediunidade vai ser estudada e vai ser confirmada, e realmente todos vão aprender a ter inicialmente admiração por Jesus, depois respeito e no final amor. Não tem como ser diferente. Todos nós seremos atraídos pelo amor e para o amor de Jesus. Até o próximo encontro nosso.